Alô, alô. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor no segundo dia da nossa escola bíblica. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem veio ontem e valeu a pena? Amém, aleluia. Nós vamos orar. Eu estou aqui olhando alguma esposa dirigente. Alguma esposa dirigente de congregação? Fernanda, vem aqui, Fer. Dirigente da Coab. Ela vai fazer esta oração e nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor meu Pai. Estamos aqui hoje reunidas, Senhor meu Pai, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Senhor meu Pai. Toma o teu lugar de honra neste lugar. Toma a direção deste trabalho, Senhor meu Pai. Usa, Senhor meu Pai, a cada serva tua que estará com a oportunidade. Fala, Senhor meu Pai, aos nossos corações, Pai, nesta noite, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra. Continua conosco neste lugar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tomem assentos. Vamos adorar o Senhor com o hino 84 da nossa harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer firme o coração, precisa crer além de crer. Sou eu a quem, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Com certos dias, o céu aberto enviou a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu a quem, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Alto em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial, que vem da casa do meu Pai. Sou eu a quem, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede
pede com fé e com fervor. O nosso tema, coloquemos-nos de pé, irmãs, está a terceira escola bíblica, Gênesis 16, 13. Gênesis 16 e 13. Amém? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Tu és o Deus que me vê, o nosso tema, amém? Todas vamos falar? 1, 2, 3. Tu és o Deus que me vê. De novo. Tu és o Deus que me vê. Amém. Ele está nos vendo. Amém? E Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele já ouviu a sua oração hoje. E Ele tem resposta para você nessa noite. Quem crê? Eu creio que o nosso Deus está aqui. Amém? Com todas. Quem puder ficar de pé, fique. Vai pôr o hino lá. Qual é o hino, irmãs? Deus do secreto. Deus do secreto, nosso hino tema. Glória a Deus. Vai cantando e orando e já falando com Deus, viu, querido? Aleluia. Minha arma foi a fé, minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra caminhar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Aleluia, Ele te vê. Tu és o Aleluia. Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Glória a Deus. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Aleluia. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta.
no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Tu és o Deus Nós que me não vê estamos só. no Aleluia. oculto. O Senhor conhece a sua necessidade. Aonde você está, aleluia. Quando você fecha a porta do seu quarto, ali Ele te vê e responde a sua oração. Aleluia. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê no oculto. Aleluia. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Desde já quero agradecer a irmã Bio e a todos vocês pela receptividade. Como a Bio falou, né? Eu era criança quando eles começaram a pastorear lá na igreja. E eles ficaram 11 anos. Então eles me viram criança e me viram casar. Então vocês entenderam, é toda uma trajetória. Então é uma honra estar aqui. Fico muito feliz. E nós vamos louvar. Vamos continuar adorando ao Senhor. Não tem nada de diferente. Nós só vamos adorar ao Senhor. Amém? E vocês me ajudem, certo? Então tá bom. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira
está aqui, Ele está nos ouvindo, Ele vai nos atender. Ele nos vê no secreto. Enche-me e usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Sonda-me, sonda-me, creia nisso, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Saúde as irmãs com a paz do Senhor e aos nossos irmãos também. Deus abençoe. Obrigada por vocês estarem aqui. Como é bom estarmos na presença do Senhor. O Senhor tem falado de tantas maneiras conosco desde ontem. Nós estamos muito felizes, muito agradecidas. O Senhor nos trouxe de um ano para cá. Você que estava aqui o ano passado, pense quantas coisas lindas, maravilhosas, quantos livramentos, irmãos. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Eu sou um milagre e estou aqui de novo. Glória a Jesus. Do ano passado para cá eu passei por mais uns ventos, mas o Senhor está me mantendo de pé. Glória a Deus. Porque Ele nos conhece. Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos. E eu quero cantar com você o mesmo louvor que eu cantei com vocês o ano passado. Vai dar para colocar a letra para as irmãs cantar comigo? Espírito Santo da Sara Farias. Você vai louvar este hino. Vai engrandecer ao Senhor com este hino. Glória a Deus. Eu quis cantar outro hino, mas não tem jeito. É este mesmo. Vamos lá? Cante comigo assim. Ouvidor mó dos gritos da alma, conhecedor de todos os choros, o choro da mãe que perde o filho, o choro do filho desprotegido, abraço de Deus, consolador que veio do céu, quando Jesus pediu ao Pai e o Pai enviou. E em Pentecostes o fogo pegou. Ele ora quando ninguém consegue orar, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, olha a letra aí. Aquele que consola
me sustenta. Ela cala chorida que me dá razão. Espírito Santo, toma conta. Vem trazendo luz na escuridão, trazendo água na sequidão. Paracleto de Deus, vem, 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 trazendo luz na escuridão, trazendo água na sequidão. Oh, vem, Paracleto de Deus, Paracleto de Deus. Espírito Santo, cante. Espírito Santo, diga: aquele que consola, aquele que conforta, aquele que nos defende, aquele que nos defende. Espírito, obrigado. Oh, obrigado, Espírito, Espírito. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, chame a Ele. Aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende. Espírito Santo, Santo, Espírito, Espírito Santo, Santo, Espírito. Doce amigo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar mais um minuto para você continuar enchendo essa casa de louvor, glória, honra, adoração a esse Deus que é vivo e que te vê, a esse Deus que é o Deus de providência. Não cesse o teu louvor, não cesse a tua adoração. Você tem motivo suficiente para adorar ao nome desse Deus. É Ele que vai na frente antes que o problema aconteça. É Ele que já providencia toda aquilo que é necessário para resolver qualquer demanda, qualquer tribulação. Oh, Jesus, nós queremos te louvar nessa noite, porque Tu és o Deus que vai à frente da nossa vida, porque Tu és aquele que guarda a nossa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero louvar o Senhor nessa noite por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor junto com vocês, adorando o nome daquele que vive, daquele que reina. Ele é fiel e está nesse lugar. Me chamo Vanessa Carvalho, para quem não estava aqui ontem. Sou membro da Assembleia de Deus Bom Sucesso, Rio de Janeiro, pastor Jaime Soares, que nos abençoou para estar ministrando a palavra aqui, cooperando com os irmãos. Quero mais uma vez publicamente agradecer o carinho de todas vocês conosco, e comigo, com a Rebeca que está me acompanhando. A gente tem se sentido muito à vontade. Como eu disse ontem, vou repetir, a gente tem se sentido em família nesses dias em que nós estamos aqui. E eu quero glorificar o Senhor por a vida de cada uma de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né? É toda uma demanda, todo um esforço, há todo um trabalho que é feito antes, né? A gente chega aqui, são 3 dias muito maravilhosos, muito lindos, mas há toda uma trajetória anterior, e eu quero honrar a fé e o trabalho dessas mulheres que com muita maestria estão cooperando para que esse trabalho vá à frente já ao longo desses 3 anos. Deus abençoe cada uma de vocês, amém? Vamos ler a palavra do Senhor.
1 Reis, capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. Vocês achou? Diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que estás tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele lhe disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens na sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram com que Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum, puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade, e apedrejaram com pedras, e morreu. Então vieram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque ele não vive mais, mas é morto. 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, para a possuir. Amém? Senta agora dando glória a Deus por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem à noite a gente falou sobre o Deus que nos vê. Mas enquanto eu pensava sobre essa noite, sobre esse dia, esse texto de 1 Reis, ele subiu ao meu coração. Então hoje eu quero falar com vocês acerca do Espírito Santo, esse Deus que te vê. Mas eu quero falar também acerca do que o Espírito me impulsionou para falar. Som, melhorou. Acerca do que o Espírito me impulsionou para falar com vocês a respeito da nossa casa, da nossa vida. Ontem nós falamos sobre o Deus que nos vê, mas hoje o Espírito Santo me impulsionou a falar sobre o Deus que nos vê através das nossas gerações. Porque quando Deus nos chama, Ele não se atém ao nosso momento presente. Quando Deus te chamou, Ele não olhou para você do jeito que você está agora. Quando Deus te chamou, Ele olhou para você e Ele te viu lá na frente. E quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de um momento que ainda vai se exercer, a gente fala de algo que inclui a nossa família. Nós servimos a um Deus que trabalha de forma geracional. Deus é um Deus geracional. Quando o Senhor definiu que faria o homem, quando Ele decidiu, quando Ele estabeleceu um projeto de criação, o projeto de Deus no Jardim do Éden começou com um casal. E aí você conhece a história, o pecado ele entra no mundo. E para o projeto de restauração,
o Senhor vai estabelecer uma família. Você conhece a história de Noé e a arca. E aí, continuando, dando sequência a toda a história, o tempo passa. E Deus decide estabelecer um povo para si. E quando Deus decide estabelecer um povo para si, Deus se revela a Abraão, no capítulo 15, que nós vemos ontem. Deus se revela a Abraão, lá no Gênesis, e estabelece com ele uma aliança. Uma aliança que alcançaria os filhos de Abraão e os filhos dos filhos de Abraão. Uma aliança que se estende a nós, que estamos reunidas aqui hoje, igreja, povo do Senhor, povo adquirido. Porque uma vez que essa aliança é estabelecida, ela é confirmada através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, no dia que você aceitou Jesus e Ele entrou na sua vida, Ele entrou na sua casa, essa aliança se estendeu a você. A partir de Gênesis 15, o nosso Deus, Ele passa a ser conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Deus decide separar um povo, Ele faz isso olhando não só para o momento presente, porque Deus é um Deus geracional. Enquanto eu pensava sobre isso, esse texto de 1 Reis, capítulo 21, me subiu ao pensamento. Porque aqui, vocês leram junto comigo, a gente encontra a história de um homem que não é muito citado, como outros personagens da Bíblia. A gente vai encontrar a história de Nabote. Mas a Bíblia vai registrar que ele era um homem temente, ele era um homem justo, e ele era um homem que preservava os princípios que honrava a sua família. Nabote vai ser acometido por uma trama enredada por Jezabel, tentando agradar Acabe, e ele vai cair nesse lugar, nessa trama, por conta de estar no lugar onde ele deveria estar, na vinha que era herança de seus pais. Nabote vai sofrer um ataque, uma sabotagem, porque ele estava fazendo o que era correto. Porque ele estava preservando os princípios de Deus. Ele estava honrando a sua família. Desde essa época aqui, uma das formas de preservar a memória de alguém sempre é cuidando bem daquilo que a gente recebe por herança. Você deve conhecer muitas histórias que contam coisas ao contrário disso. Quem já nunca ouviu falar de alguém, de algum pai que tinha muitas posses, empresas, enfim, e aí quando passa para outra geração, para os filhos, aquele empreendimento começa a se dissolver e acaba terminando. Quantas empresas a gente já não viu ruir? Por quê? Porque assim que recebem do pai, não conseguem ficar comprometidos com o trabalho que foi feito anteriormente, gastam dissolutamente, à semelhança do filho pródigo, e a empresa acaba terminando. O legado se vai. Diferente desse exemplo que eu estou dando para vocês agora, com Nabote não foi assim. Ele recebeu um terreno, ele recebeu uma vinha, e ele, por uma infelicidade, essa vinha, esse terreno, ficava ao lado de um dos palácios do rei Acabe, o rei de Israel, o rei de Samaria. E quando ele recebe essa vinha, ele preserva, mas Acabe estava determinado a atacar. Acabe estava determinado a possuir. A gente está falando de um rei. Ele podia ter qualquer terreno. Você concorda comigo? Ele podia ter qualquer vinha. Mas ele insistia para que Nabote vendesse aquele terreno, mesmo sabendo que ele estava proibido de fazer isso. Nabote estava proibido de repassar a sua vinha, porque ele, assim como Acabe, ele era sabedor de um dos princípios que regia a terra naquela época. Na época do Antigo Testamento, as pessoas não podiam se desfazer das suas terras assim como queria, diferente de mim, de você. A gente tem uma propriedade, a hora que a gente bem entende, a gente vai lá e repassa, vende, faz o que quer. No tempo antigo não era assim. Quando o Senhor retira o povo de Israel do Egito, vocês conhecem essa história, o povo vai passar 40 anos no deserto. E aí o povo passa por diversas lutas, por diversas batalhas. Moisés é tomado, Josué assume o lugar. E a partir do momento que Josué assume, o Senhor esforça-o, dizendo que não temas, porque ele é quem iria fazer com que o povo conquistasse a terra prometida.
a história se segue e a terra é conquistada. E quando Josué conquista todo o território que Deus já havia determinado para aquele povo, para aquela nação, Deus dá uma ordem a Josué. E Deus diz: Josué, divida as terras, reparta essas terras de acordo com cada uma das 12 tribos. E Josué vai fazer isso. Mas Josué vai fazer isso debaixo de uma direção de Deus. Cada tribo vai receber uma parte, menos os levitas, obedecendo a um princípio que o Senhor havia estabelecido sobre isso também. E Deus, quando dá esse comando, Ele dá esse comando e deixa muito claro que a divisão estava sendo dada por herança. Mas o povo de Israel tinha a clareza de um princípio. Toda a terra não era deles, toda a terra era de Deus. Deus era o governador de toda a terra. Aquele povo tinha consciência disso. Então, por isso que Nabote se via proibido de repassar a terra que ele havia recebido das gerações anteriores. Nabote sabia disso. Acabe também sabia disso. Mas a despeito do princípio que já havia sido estabelecido, Acabe insiste para que ele faça aquilo que ele sabia que não poderia ser feito. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que ele insiste para que ele faça a venda. E enquanto Nabote fica ali firme dizendo que não vai fazer, ele vem com uma segunda opção. Preste muita atenção nisso. Ele vai dizer assim: se você não quiser me vender, escolhe outro lugar. Você pode escolher até uma outra terra, uma terra melhor do que essa, eu vou te dar. Ontem eu disse para vocês e vou repetir: o inimigo da nossa alma, ele atua por meio de sutilezas. E uma das estratégias que o inimigo está usando para destruir a vida de muita gente nesse nosso tempo é essa que ele fez com o Nabote aqui: a comparação. E nesse lugar, ele vem destruindo a vida de muita gente, principalmente das mulheres. Porque a gente muitas vezes é levada a essa tendência de comparar. A mulher tem uma fraqueza nesse lugar. Era o que estava acontecendo com Nabote. Muitas vezes, para tentar destruir você, o inimigo, ele nem se empenha em roubar aquilo que você tem. Eu percebo que o inimigo tem trabalhado ferozmente para aprisionar a mente de muitas mulheres usando a estratégia da comparação. Porque quando você se compara, você tira os seus olhos daquele que te vê. Quando você se compara, você começa a focar naquilo que o outro tem. Na casa que o outro tem, na família que o outro tem, na posse que o outro tem. E aí você é roubada sem perceber, o seu olhar é roubado do Deus que vive e te vê. Essa é uma sutileza que tem tomado e turbado a alma de muitas mulheres. Eu quero que você saia daqui nessa noite com isso queimando no seu coração. Aquilo que é para você, é para você. Aquilo que Deus já determinou para você por herança, ninguém tem autoridade de tomar. Ninguém. Mas se você tirar os seus olhos da palavra que já está acima da sua vida e acima da sua casa, não é Deus que perde o seu poder de eficácia. É você que sai do lugar do comprometimento de garantia daquilo que Deus já te deu. Eu disse isso aqui para vocês ontem e vou repetir. O nosso Deus não é um Deus que vai fazer alguma coisa. Toda obra do Senhor se baseia em cima de um princípio. Está feito, já está consumado. Então aquilo que Deus tem para você é seu, ninguém pode tomar. Aquilo que Deus tem para você só cabe no seu pé, só cabe no seu número. Não adianta ninguém tentar tomar, ninguém tentar roubar. Se você estiver comprometido com aquilo que Deus te deu, só cabe para você. O projeto de Deus para a sua vida é exclusivo. Nós servimos a um Deus de exclusividade. Você vai lembrar da história da Cinderela, lá da Disney. Todo mundo aqui deve conhecer. É Disney, mas está valendo. Exemplifica bem isso que eu estou tentando trabalhar com vocês. A Cinderela tinha um sapato especial, vocês lembram? O sapatinho de cristal. Quantas moças tentaram colocar os pés naquele sapato? A maioria, todo mundo queria virar rainha, princesa. Mas alguém conseguiu? Não, porque aquele sapato foi fabricado sob medida para ela.
Eu venho aqui nessa noite animar o seu coração, porque a obra que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, foi elaborada sob medida para você. Então não cabe dentro de nós esse espírito de inquietação que tem turbado a vida de muitas mulheres e aprisionado muitas mulheres dentro de si mesmas. Porque é isso que eu tenho visto. Quando eu recebo relatos de mulheres aprisionadas em crise de ansiedade, depressão. E vocês sabem que eu sou psicóloga, eu não vou limitar a dor dessas pessoas. Eu consigo entender essa dor. Eu consigo validar essa dor. Mas eu percebo que muitas mulheres estão se entregando a isso. E muitas vezes não é por conta de uma ação direta do inimigo, mas é por conta dessa influência, dessa sutileza que vai entrando no nosso dia a dia, entrando na nossa vida, através das redes sociais. Na hora que você fica lá rodando o feed do Instagram e olhando, e olhando, e olhando, e olhando, e pensando, por que fulano pode ter e eu não posso? Isso é muito sério. Porque, com o exemplo da Cinderela, o que aconteceu com ela foi muito lindo, porque era Disney, foram felizes para sempre no final. Mas você sabe que ela correu um risco muito grande. Porque a história era para ela, o sapato era para ela, mas ela poderia ter ficado sem ter a sua história mudada, porque ela se descuidou num determinado momento e perdeu o sapato. E é isso que está acontecendo com muitas mulheres. Quando a gente deixa a nossa mente ser tomada pela comparação. A gente se descuida daquilo que a gente já tem. Esse é o alerta que o Espírito Santo traz para vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que serve para alguém aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. Volte o seu olhar para aquilo que você já tem. Porque muitas vezes a gente entristece o coração do Espírito Santo de Deus quando a gente passa a reclamar daquilo que o próprio Pai já nos deu. E a gente é muito tendenciosa a fazer isso. Porque quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente começa a murmurar. E aí, a gente começa a murmurar daquilo que um dia você trouxe ao altar como petição em lágrimas. Guarde isso no seu coração. Aquilo que é seu, ninguém pode tomar. Mas o Senhor espera que nesse processo você faça a sua parte. Preparar a bênção, responder à oração é com Deus. Guardar a provisão é comigo, é com você. E muitas vezes a gente vem desperdiçando tudo isso quando a gente dá-se a esse lugar da comparação. Quando você se compara, você se descuida. E quando isso acontece, você corre o risco de perder aquilo que Deus já te deu. A comparação, ela rouba da gente a alegria. Ela rouba da gente aquele contentamento que o apóstolo Paulo consegue descrever muito bem em Filipenses capítulo 11. Você conhece esse texto? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo vai nos advertir sobre isso. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E o desafio para nós mulheres desse tempo, para nós reunidas aqui hoje nesse templo, é viver a semelhança do apóstolo Paulo. Nós precisamos desenvolver essa habilidade também. Você precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Quando a gente se mantém nesse lugar de comprometimento, de contentamento, é de repente que a vitória chega. É de repente que a resposta te alcança. É de repente que o milagre acontece. É de repente, é de repente, é de repente. Mas isso só acontece para aquele que persevera em adoração. Por que eu estou focando na adoração? Porque você conhece muito bem o que a murmuração é capaz de produzir. A murmuração, ela vai corroendo o nosso espírito por dentro. E quando o nosso espírito se encontra desse jeito, é impossível adorar em espírito e em verdade. Mas é um grupo como esse que o Senhor está procurando. Muita gente procura por Deus. Até o ateu procura por Deus. Você acredita nisso? Porque existe dentro da alma humana um vazio que só Deus pode preencher. Então, por mais que essas pessoas digam que não acreditam no Senhor, esse vazio está lá.
Então o ateu procura por Deus, o macumbeiro procura por Deus, o kardecista procura por Deus, todo mundo procura por Deus. Mas só tem um grupo que é o Senhor quem procura. A palavra vai registrar, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a minha oração é que Ele encontre nesse templo mulheres comprometidas com a adoração em espírito e em verdade. Essa adoração é algo que envolve todo o nosso ser. Essa adoração é algo que extrapola as 2 horas de culto que passamos dentro do templo. Não tem como se prender num nível de adoração que se restringe a esse lugar. A Bíblia vai dizer que nós vamos ter que entregar ao Senhor, devolver ao Senhor, apresentar ao Senhor toda a nossa vida, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis diante de Deus. Isso me faz entender que a adoração que Deus espera de nós é uma adoração integral. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa entregar-se por completo. Toda a sua vida, tudo que se chama pelo seu nome, precisa adorar ao nome do Senhor Jesus. E quando a gente dá lugar à comparação, a gente tem roubado de nós essa adoração plena, essa adoração perfeita. Quando Acabe insiste para Nabote escolher outra vinha, uma vinha melhor. Quando ele faz essa proposta, o que ele está propondo a ele é negociação de princípios. E não é isso que a gente tem visto nos nossos tempos, nos dias de hoje? Como os nossos princípios estão sendo esvaziados por uma forma que vem entrando dentro dos nossos templos, não mais tentando negar aquilo que a gente acredita, mas tentando colocar dúvida sobre aquilo que a gente acredita. Essa é outra estratégia que o inimigo tem usado para abater. Não é quem está lá fora, não. É quem está aqui dentro. E a gente precisa estar muito atento a isso. Mas essa história de negociação de princípios, ela não começou com Nabote. Essa história de negociação de princípios começou com Acabe e com a sua esposa, Jezabel. Acabe vai tomar uma mulher fora do arraial de Israel. E aí ele vai tomar Jezabel como esposa. Mas Jezabel, quando chega no arraial do povo de Deus, ela já conhecia a fama do Deus de Israel. Ela já conhecia a cultura daquele povo. Mas ela não se atém a isso. Muito pelo contrário. Quando ela se casa com Acabe, ela vai insistir, ela vai instigar, ela vai exigir que Acabe construa um templo para o Deus que ela servia, aquela entidade, Baal. E Acabe é tomado por aquilo ali, e ele se envolve naquele enredo e constrói. É Jezabel quem vai introduzir no meio do povo de Deus a idolatria, a corrupção. Acabe se envolve pelos pedidos daquela mulher, e quando ele se deixa envolver pelos caprichos da sua esposa, ele acaba trazendo a corrupção para dentro do povo de Deus. Isso é muito sério. Jezabel começa tentando fazer com que o povo se corrompa. E eu tenho visto que essa é outra estratégia que o inimigo vem usando para tentar destruir o povo de Deus. Ele não quer mais, ele não está mais preocupado em desconstruir aquilo que a gente acredita. Mas ele está tentando conversar com aquilo que a gente acredita. E nesse lugar ele tem levado muitos, principalmente os de base, adolescentes e jovens. Fazendo com que eles acreditem que não tem problema acreditar que Deus é o Deus verdadeiro. Mas também a gente pode pensar que existem outras verdades. A negociação de princípios começa nesse lugar. E a gente vê toda uma geração sendo corrompida por causa do poder de influência dessa mulher, de Jezabel. Ela vai introduzir a idolatria dentro do povo. E ela vai sendo usada pelo inimigo. E o povo vai se corrompendo. A gente vê o relativismo cultural entrando no nosso meio da mesma forma nos dias de hoje. É aquele famoso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver. Está levando muita gente a caminho do inferno. Eu não estou falando aqui de tradicionalismo, não estou falando aqui de regras rígidas. Eu estou falando de princípios. E princípios não podem ser negociados.
Quando a gente começa a conversar com as sutilezas de Satanás, a gente vai sendo roubado dos nossos princípios sem que a gente se dê conta disso. Eu sei que essa é uma palavra um pouco difícil de ouvir, mas eu entendo que o Espírito Santo está trazendo um alerta para nós nessa noite. Porque como eu falei com vocês ontem, eu repito, uma mulher sadia é uma casa de pé. E uma igreja de pé, e uma casa de pé é uma igreja inabalável. Desde que o mundo é mundo e a igreja foi estabelecida, Satanás tenta destruir a igreja. Porque a igreja é uma representação viva de quem Deus é. Ou pelo menos deveria ser. Quando as pessoas olham para nós, elas são lembradas que existe um Deus acima de tudo. Que existe um Deus que governa todas as coisas. Então ele batalha ferozmente todos os dias para tentar destruir a casa de Deus. Para tentar destruir o povo de Deus. Só que ele não vem com estratégias assim muito mirabolantes. Agora, por exemplo, se entrasse uma pessoa aqui no nosso meio e começasse a se manifestar, rapidamente a gente conseguiria identificar a ação maligna ali, porque estava visível. Mas hoje em dia, ele vem atuando por meios quase que imperceptíveis. Eu gosto de falar para vocês, porque eu sei que quando eu falo para uma mulher, eu atinjo pelo menos mais 5 pessoas. Porque a gente tem o hábito de contar. E uma das coisas que a gente não vem percebendo é a ação do inimigo entrando dentro da nossa casa, através daquilo que você assiste. Uma das ferramentas que o inimigo tem usado para destruir a mente, perverter os princípios do povo de Deus, é o entretenimento. São filmes que são introduzidos dentro da nossa casa, e que a gente está lá rindo. E aquele enredo está debochando dos princípios da nossa fé. São novelas que hoje não estão nem mais se preocupando em disfarçar quando a gente vai ver algum casal que não é o casal estabelecido por Deus. Toda a produção que está sendo vinculada na televisão hoje em dia, e eu sei porque eu ouço, porque eu nem vejo mais, eu não consigo nem mais ver. Mas a gente sabe que toda a produção que está sendo vinculada lá fora já vem com esses princípios pervertidos. Principalmente as produções de crianças, jovens e adolescentes. E muitas vezes a gente está ali permitindo que isso invada a nossa casa. Convencido de que isso não tem nada a ver. De que isso é ser radical demais. Preste atenção naquilo que você permite que entre dentro da nossa casa. Esse papel de guardar a sua casa é seu também. Porque às vezes a gente fala assim, não, né? Se a gente, em vão guarda se a sentinela não estiver olhando, diz a palavra, né? Mas Deus vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Então o trabalho dele é guardar a nossa casa. Mas preservar aquilo que está guardando é tarefa minha, é tarefa sua. A gente precisa guardar os nossos princípios. Era isso que Nabote estava fazendo quando ele rejeita a negociação de Acabe. A gente precisa se esforçar para guardar a nossa mente dos ataques malignos desse nosso tempo. Esse trabalho é meu, esse trabalho é seu. O Espírito Santo, ele nos inspira a isso, mas a gente precisa estar comprometida com isso também. E aí Acabe decide contar à esposa aquilo que estava acontecendo. Você leu junto comigo. Jezabel vai questioná-lo o porquê de tanto descontentamento. E Acabe então começa a narrar para ela a história da negociação com Nabote, da negativa dele. E aí Jezabel vai tomar a frente do marido para tentar resolver aquela situação. E ela vai tramar um plano para destruir, para acabar com a vida daquele homem, daquele servo de Deus. Para tentar fazer com que os planos, os sonhos de Acabe fossem realizados, ela vai tramar a morte de um homem. Foi isso que aconteceu. Nabote até morreu. Você leu aqui junto comigo. Mas ele morreu defendendo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Essa missão é a missão que Deus tem outorgado para nós nesse tempo. Ainda que nos custe a morte, nós precisamos defender aquilo que Deus já nos deu. Foi o que aconteceu com Nabote aqui. Acabe e Jezabel até conseguiram o êxito no plano que eles tinham executado. Mas eles pereceram também. E pereceram por causa de muitos pecados. E dentre esses muitos pecados
estava incluído o que eles fizeram a Nabote. Nabote estava compromissado com os valores de Deus. E Deus nos reúne aqui para nos lembrar sobre isso. Ele tem um compromisso com a família. Foi Deus quem instituiu a família. Lá no Gênesis você consegue encontrar os textos que vão basear isso. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Deus continua estabelecendo os princípios que não podem ser negociados, continuam valendo. Gênesis capítulo 9, verso 7 e verso 9, a palavra vai dizer: mas vós frutificai, multiplicai, povoai abundantemente a terra. E eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. A aliança que Deus estabeleceu com você não pode terminar com você. A aliança que Deus estabeleceu com você precisa se estender a toda a sua descendência. E às vezes a gente fica num lugar de tranquilidade, entendendo que é o Espírito Santo quem vai fazer essa obra, porque afinal a salvação é individual. Concordo, a salvação é individual, mas incutir os princípios dentro da sua casa é tarefa sua. Guardar a sua descendência é tarefa sua. Abençoar a sua descendência é tarefa sua. Proteger a sua descendência é tarefa sua. Assim como Nabote teve esse compromisso de preservar a família, Deus está levantando mulheres que estejam compromissadas com esse mesmo princípio. E a minha oração é que Ele encontre aqui nessa noite um exército de mulheres que vai estar compromissada em preservar a sua descendência. Deus está contando conosco para isso. Acabe e Jezabel, eles vão representar tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. A figura desse casal representa tudo aquilo que se opõe contra o reino de Deus. Mas eu nunca vi um homem que se levantou contra um servo do Senhor. Uma mulher que se levantou contra uma serva do Senhor. Ficar de pé, permanecer. Todos que se levantaram contra os servos fiéis pereceram. Não tem como prevalecer contra um justo, temente, fiel ao Senhor. Muitas vezes a nossa mente é tomada por esse medo. Porque a realidade lá fora é algo muito sério, é algo muito forte. Mas eu quero que você saia daqui com seu coração aquecido nessa certeza. Nenhuma arma preparada contra a sua vida prosperará. Praga nenhuma chegará na sua tenda. O Senhor está comprometido em guardar a sua casa. Mas preservar a obra que o Senhor tem realizado é com você. O Espírito Santo nos reúne aqui para trazer esse alerta nessa noite. Ouça bem a minha fala. Guardar a vinha é tarefa minha. Fazer justiça é com Deus. E tem muita mulher trocando a ordem dessa frase. É muita gente se levantando para fazer justiça própria. Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor é a nossa defesa. É muita gente se desgastando, tentando se justificar. Quando é o Senhor quem nos justifica. Esse trabalho não é meu, esse trabalho não é seu. O que Deus espera de nós é que a gente não negocie os conceitos do nosso reino, do reino de Deus. O que Deus está esperando de nós é que a gente não se atenha a dar conversa para os conceitos desse mundo. A gente precisa andar comprometida com isso. Eu vou guardar a minha vinha. Você pode repetir isso? Eu vou guardar a minha. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Enquanto eu pensava sobre essa noite, sobre esse dia, o Espírito Santo falava isso ao meu coração. Na minha vinha, não. Olha para a irmã que está do teu lado e fala isso para ela. Na minha vinha, não. Ele está comprometido em preservar a sua vinha, em guardar a sua casa. Mas para isso ele espera que você esteja de pé lá dentro, como uma atalaia que vai preservar os princípios desse reino. Um reino que nunca terá fim.
tudo isso aqui que nos abate muitas vezes vai passar, mas o reino de Deus se dará eternamente. E os princípios estabelecidos lá no Gênesis continuam valendo até os dias de hoje. Custe o que custar, eu não vou negociar com o inimigo. Custe o que custar, eu não vou negociar com os valores desse tempo. Ah, Vanessa, mas vão me achar quadrado, vão me achar antiquado. Deixa achar. Não negocie com os conceitos desse tempo. Porque é uma noiva santa, pura, limpa, adornada, que o Senhor está voltando para buscar. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto essa frase: o Senhor está voltando, o Rei está voltando. E muita gente, por não ver a volta de Cristo, está deixando de acreditar nisso. Achando que essa história que a gente ouviu em quantas EBFs, em quantas EBDs da vida, é mais uma história como outras que a gente escuta, como a da Disney que eu citei aqui para vocês. Eu quero lembrar para você que o reino espiritual é mais real do que o reino que a gente está vendo aqui agora. Enquanto nós estamos reunidas aqui, o céu está preparando a volta do nosso Senhor. Essa esperança não pode sair do nosso coração. Independente daquilo que o Senhor tem poder para te dar, a nossa salvação é a maior benesse que a gente pode alcançar nessa terra. E o compromisso do Senhor é que essa salvação não termine em você, ela precisa se estender à sua casa. Nós precisamos estar comprometidos à semelhança de Josué, quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família. Eu cheguei aqui ontem, daqui a pouco eu vou embora, vocês vão permanecer. Mas o Senhor, o Deus que te vê, Ele está olhando a sua casa. E ainda que a realidade seja diferente daquilo que eu estou declarando aqui agora, você precisa continuar comprometida com essa declaração. Ainda que o seu filho não esteja no caminho, ainda que o seu esposo não esteja no caminho, não me importa, você precisa continuar comprometida com essa declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto você declara, o céu vai trabalhando. Enquanto você declara, o céu vai trabalhando. Enquanto você declara, o céu vai trabalhando. E de repente, você vai ver entrando pelas portas desse templo. Você crê nisso nessa noite? Aleluia! Assim como Nabote, para conseguir guardar a sua vinha, você vai precisar estar comprometida com os valores do reino de Deus. E a gente só consegue se manter comprometidas nesse nível através do nosso relacionamento com o Pai. Não tem como conseguir manter a fé nesse nível de perseverança se você não se relacionar com o Pai. E aí eu volto a dizer, somente dentro das reuniões do nosso templo é muito pouco. Deus está nos esperando todos os dias no lugar secreto. É só quando você entra na presença do Eterno, no lugar secreto, que você consegue o combustível suficiente e necessário para perseverar, para permanecer. E como eu disse ontem para vocês, é muito bom quando a gente consegue cumprir aquilo que o próprio Cristo falou. Vocês, quando orarem, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, o Pai que te vê em secreto te responderá. Mas mais do que isso, hoje, a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa obra nos deu acesso ao Deus Espírito. Então hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora do confronto, na hora da afronta, qualquer lugar onde você esteja pode se tornar um lugar secreto. É só se ligar com o Eterno onde você estiver. Para conseguir perseverar, para conseguir permanecer, a gente vai precisar se comprometer com o encontro todos os dias no lugar secreto.
Todos os dias o Pai vem ao nosso encontro. Todos os dias, a semelhança da maneira como Ele agia no Jardim do Éden. Todo dia Deus nos chama. E muitas vezes a gente percebe o chamamento. Mas a gente vai deixando, não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E quando você vai ver, o dia acabou. E nem a caixinha de promessas você conseguiu tirar alguma coisa de lá. Não é assim? São tantas tarefas, são tantas demandas que vão nos roubando do lugar secreto, do lugar onde a gente alcança renovo, restauração e combustível necessário para permanecer. O Espírito Santo nos traz aqui nessa noite para nos trazer esse alerta também. Você não pode negociar o lugar secreto. O devocional não pode sair da sua vida. Você precisa estar comprometida com esse reabastecimento. Porque você pode ser muito boa, muito evangélica, muito crente, muito cristã, muito top. Mas se você não voltar para o lugar secreto, algum momento vai faltar combustível. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, se você não se reabastecer nesse lugar, alguma hora vai faltar. Deus nos chama nessa noite para nos trazer essa alerta. Não falte ao lugar secreto. Aí você vai dizer para mim, Vanessa, mas é muito difícil. É tanta correria. Eu sei, a minha vida também é. Mas eu não posso negociar com o amado da minha alma. Porque todos os dias Ele vem ao meu encontro. Que o Espírito Santo, ao vir ao seu encontro, Ele consiga te achar respondendo sim, a semelhança de Maria. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. É esse nível de comprometimento que o Pai está esperando encontrar em nós. Que o Pai está esperando ver na nossa casa. Mais do que conforto, mais do que lazer, mais do que presentes, mais do que tudo isso, o que a sua família precisa é de palavra e oração. Mais do que qualquer coisa que a gente possa se esforçar aqui para alcançar, o principal combustível que precisa existir dentro da sua casa é palavra e oração. O culto não começa quando a gente abre aqui e começa a saudar os irmãos. O culto precisa começar dentro da sua casa. Porque o que tem feito muitos jovens se deixarem levar por essas ideologias malignas do inferno está sendo a incoerência que muitos estão vendo dentro das suas casas. Eu estou falando isso com consciência do que falo. É a realidade que eu vejo em todos os dias de atendimento. Eu atendo muitos adolescentes e muitos cristãos. E dói o meu coração quando eu vejo a mente tão tomada por conceitos desse tempo. E quando eu vou mergulhar na história, eu vejo que o pai e a mãe são cristãos. E aí eu fui perguntar ao Senhor o porquê disso. Porque para mim essa conta não estava batendo. Porque eu não vim dessa realidade. Eu disse ontem aqui para vocês. A minha fé, os princípios da minha fé, eu aprendi dentro da minha casa. O templo, ele só consolidou aquilo ali. E o Espírito Santo me fez entender que o que está fazendo muitos jovens serem tirados do meio do povo de Deus é essa incoerência entre prática e discurso. É a incoerência entre aquilo que eles veem dentro do templo e aquilo que eles estão vendo dentro de casa. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Eu também não vim aqui te ensinar como criar seu filho. O que eu vim aqui te lembrar é que você não pode negociar os princípios desse reino dentro da sua casa. Porque não adianta o pastor subir no púlpito todo domingo por 2 horas, pregar a palavra e pregar com maestria e pregar com profundidade. Se dentro da sua casa, quando o seu filho entra na sua casa, ele começa a enxergar tudo ao contrário daquilo que foi pregado em cima do altar. Não tem como consolidar a fé de uma criança e de um adolescente dessa maneira. Ser cristão continua dando trabalho. Porque entrou uma moda de que ser gospel, ser evangélico é bonito, né? A gente transicionou. Há uns tempos atrás, eu brinco lá no Rio, né? Outrora. Não é outrora. Outrora não era chique ser cristão, não. Era motivo de perseguição. A gente era visto como diferente. A gente era visto como ignorante. Na faculdade eu vi muito isso. Quando sabiam que eu era cristã, as pessoas ficavam impactadas. E aí eu ia perguntar o porquê, né? Não, porque você não parece não que você fala bem, você consegue transitar em todos os assuntos. Eu falei, mas por que não seria assim?
Não, porque geralmente os cristãos não são assim, os crentes são ignorantes. Então, graças a Deus que a gente transicionou para esse lugar. E a igreja veio avançando em muitos lugares. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nesse avanço, algumas coisas foram se perdendo. Coisas que não poderiam ter se perdido. Fazer a diferença ainda é nossa missão. Salgar esse mundo ainda é nossa missão. Resplandecer o brilho de Cristo por onde você passar ainda é sua missão. E isso não pode só ficar restrito às nossas vestes, àquilo que o povo vê por fora. Isso precisa estar escancarado através do nosso caráter, aquilo que vai por dentro. Porque você pode estar muito linda do lado de fora, mas se você não estiver comprometida em estabelecer, em deixar aparecer os frutos do Espírito, nada do que está de fora vai convencer alguém. Pode até enganar por um tempo, mas conforme você vai convivendo, você vai ver, está faltando alguma coisa, essa conta não está fechando. O Espírito Santo está contando com um exército de mulheres nesse tempo, que vai se levantar para defender os princípios do Senhor. Deus está contando conosco para essa missão nesse tempo, nesses últimos dias da igreja na terra. É comigo, é com você. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa verdade queimando no seu coração e comprometida com isso. Ser cristão ainda dá trabalho, mas é o único caminho que leva alguém para chegar no céu. Não existe meio termo, não existe outro caminho. Lá fora eles dizem, todos os caminhos levam a Deus. Nada disso. Ele é o único caminho. Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para conseguir chegar ao final da jornada, a porta ainda continua estreita. O caminho ainda continua apertado. E a gente precisa trazer vivo, manter vivo na nossa memória essas verdades. Porque senão a gente vai vivendo a nossa vida aqui muito no automático e esquecendo que Ele vai voltar. Cristo vai voltar. E para chegar nesse encontro, a gente precisa estar comprometidos, assim como Nabote estava, com os princípios do reino de Deus. Deus me traz aqui nessa noite para te fazer lembrar. O Deus que é vivo, o Deus que é vivo te vê, Ele não olha só para você, Ele olha para toda a sua geração. Deus olha para toda a sua posteridade. A aliança que Ele estabeleceu com você continua valendo para você e com toda a sua casa. Mas Ele conta com você para executar essa tarefa de preservação dos princípios do reino de Deus. Eu quero concluir lembrando a você que quem se levanta contra a nossa vida, quem se levanta contra a nossa casa, quem se levanta contra a nossa família, está se levantando contra o próprio Deus. Eu vou repetir porque eu creio que tem alguém aqui nessa noite que entrou por essas portas com o coração turbado por conta disso, agitado, querendo resolver, querendo justificar, O Senhor está dizendo para você, quem faz sou eu. Sou eu. Nós cantamos aqui agora há pouco, o Deus de providência é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Vanessa, o Deus de Maria, é o seu Deus. Ele é um Deus de aliança. Mas preservar essa aliança é tarefa nossa. E a minha oração é que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Para conseguir permanecer nesse lugar, comprometida com essa missão, não tem outra estratégia. É jejum, palavra e oração. Esses princípios não podem ser negociados. Essas práticas não podem cair em desuso. Meditação na palavra e tempo de oração. É só através dessas práticas que nós vamos conseguir resistir aos ataques do maligno nesse nosso tempo. Essa é a fórmula para quem quer permanecer e chegar ao encontro com o Senhor. Essa fórmula continua valendo.
Que o Espírito Santo continue agindo no seu interior. Que essa palavra continue queimando no seu coração. Que você saia daqui com elas ecoando. Porque o Pai, quando Ele nos reúne para nos advertir, é uma demonstração de amor para nós. E eu não poderia sair desse templo sem dividir com vocês esses alertas que o Espírito Santo encheu o meu coração. Eu quero que você saia daqui nessa noite, como Nabote, comprometida a não deixar ninguém tocar na sua vinha. Que você se levante nesse tempo, com a pouca força que você tem, para Deus não importa. À medida que você vai declarando, Ele vai te fortalecendo. À medida que você vai declarando, Ele vai te enchendo. À medida que você vai se mergulhando no lugar do secreto, Ele vai completando a obra que Ele já começou a iniciar, não só na sua vida, mas também na sua casa. Mas nós não temos mais tempo para ficarmos inconstantes. Deus nos reúne aqui nessa noite para nos trazer esse alerta. Não dá mais para ficar, um dia eu sirvo, amanhã não. A gente não tem mais tempo para isso. Que nós possamos sair daqui comprometidas em assumir o nosso papel no reino. Em assumir o nosso lugar dentro da nossa casa. E se assim for, nós veremos o cumprimento da palavra que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você recebe essa palavra nessa noite? Que o Espírito Santo continue ministrando ela no seu coração. Que Deus continue instruindo você, capacitando você, habilitando as suas mãos para essa tarefa. Você não está sozinha nessa missão. O Deus Espírito está aí junto com você. E no dia que faltar a força, Ele é aquele que completa. Mas você não pode sair do lugar de comprometimento com a sua vinha. Guarde a sua vinha. E eu creio que o Senhor fará abundantemente mais além de tudo aquilo que você espera ou imagina. Porque Ele é poderoso para fazer. E Ele faz de repente. Que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra ao seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.